Vamos falar de Vasco. O Vasco sofreu transfer ban, isso mesmo, sem poder registrar novos jogadores na FIFA. Vamos explicar isso. E o provável time que vai a campo amanhã contra o Operário pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Tudo isso, rapaziada. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E o vascaíno vai dormir com misto de preocupação e ansiedade, isso porque o Vasco volta a campo amanhã às 7 da noite contra o Operário, a partida de volta da Copa do Brasil. Quem vencer avança para as oitavas de final e só houver empate em 90 minutos, decisão por pênalti. Lembrando que o jogo de ida lá em Ponta Grossa foi 1-1, então qualquer empate, seja de 2-2, 0-0, 5-5, terá decisão por pênalti. E a tendência é que o técnico Fernando Diniz mantenha a equipe que venceu muito bem o Fortaleza por 3-0 na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Felipe Coutinho foi expulso no jogo contra o Fortaleza, mas a outra competição, então ele está confirmadíssimo para a partida e ele está suspenso no jogo de sábado contra o Fluminense. Então a tendência é que seja a mesma equipe, salvo alguém se lesionar em última hora. O provável time do Vasco é o Jorginho, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Pinto. Hugo Moura, Tchê, Nuno Moreira e Felipe Coutinho. E a Adson, desculpe a Adson, eu estou com a Adson na cabeça. Vaete, desculpe, eu já vou falar do Adson, por isso que eu estou com ele na cabeça. Rayan e Vaete serão esses 11 que iniciarão jogando amanhã, lá em São Januário, que estaremos lá. Olha aí, a CBF aprovou nosso credenciamento. Estaremos lá a partir das 5, 5h30. Aí a gente vai estar com todas as emoções de Vasco Operário. Lá em São Januário às 6 será a análise rápida da escalação. No intervalo, apesar do barulho enorme, vamos fazer a análise rápida do primeiro tempo e repercutir lá a entrevista coletiva ao vivo lá da Colina Histórica. Bom, porque eu meti a Adson na hora de falar do Vaete. Bom, o Nantes da França entrou com uma ação já há algum tempo atrás contra o Vasco na FIFA e hoje saiu que o Vasco sofreu transfer ban, ou seja, impedido de registrar novos jogadores, impedido de contratar enquanto não resolver essa pendência, já que o Vasco não pagou pela compra dos direitos do Arsenal. E o Vasco mesmo assume essa pendência, diz que deve 3 milhões de euros, equivalente aí a 24 milhões e meio de reais. Ele foi contratado em janeiro do ano passado, ainda na gestão da 77, faltaram um pouquinhos meses para o Pedrinho fazer o que fez, romper institucionalmente com a ex-parceira e ele ser gestor da Vasco Sá. Apesar dos fãs dele, me desculpem que tem um Pedrinho como um ídolo máximo,
Me desculpem, mas ele assumiu. Não assumiu só as coisas boas de ser presidente da SAF, assumiu os pepinos. Se virem! Pague essa conta. Não quis fazer o que fez. Segundo os seus ex-colegas e chapas, ex-partidários do seu grupo, sempre Vasco, você nem quer ouvir o interessado da SAF? Bom, então você tem um plano, segundo até os seus fãs dizem que você tem um plano. Que até hoje eu não vi qual é o seu plano além de tomar a SAF. Se vire pai. Ainda se dá um luxo, né, de abrir mão de craques. Não vai poder registrar novos jogadores. Ah, o Vasco fez uma nota, olha aí, ó. Falando que acreditava como o Vasco está em recuperação judicial, a FIFA esperaria a decisão judicial, que acataria a decisão judicial. Eles esqueceram que a FIFA tem suas próprias leis, inclusive pune clubes que tentam fazer valer seus direitos fora da lei esportiva. E vocês lembram da Copa João Avelange, né? Que a gente ganhou? É reconhecido pela CBF, Brasileirão, mas não teve nome de Campeonato Brasileiro devido à muvuca entre o Gama e o Botafogo e o São Paulo, né? O jogador Sandro Smith, que era gato. Calma, gato não é esse nome de homem bonito, não. O cara adulterou a idade dele ainda na base. E o Gama tinha sido rebaixado e eles se sentiram prejudicados sobre isso, entraram na justiça comum e 2000 era ano já de eliminatória, né? E para que a FIFA não punisse o Brasil, e ainda estava aí para se resolver, inclusive, quem seria a sede no Mundial de 2014, que acabou sendo o Brasil, para o Brasil não ter que ser obrigado a abrir mão da sua candidatura. Costuraram, fizeram com a Copa João Avelange sem rebaixamento e tudo mais. Então a FIFA tem essa lei que proíbe clubes entrarem com ação fora da justiça comum. Ou seja, então ela não reconhece problemas fora da justiça desportiva. E eles sentaram na recuperação judicial, aliás, estão sentando na recuperação judicial para tocar o clube. Sem um novo investidor. Eu falei para vocês ontem o perigo da recuperação judicial sem um novo investidor. Inclusive foi o que aconteceu com a Editora Abril. Mas tem coleguinha que vazamento, privilégios, dizem que é a única saída, que é a ótima saída. Bom, vamos ver como que dá isso. O Vasco, como vocês acabaram de ler, o Vasco enfatizou que o mercado está fechado agora, mas mês que vem já abre. Até lá, eu espero que o clube já tenha pago essa pendência ao Nantes, fora que Nilson Bosch também entrou com uma reclamação na FIFA algum tempo atrás pelo Safoso e não é capaz de daqui a pouco ser punido por isso também. Espero que não. Mas que a direção do Vasco
tem essa ciência de pagar essas pendências com os credores, no caso aí, o NATS e futuramente o Uniões Coisas. Bom, então, e o Atlético Paranaense está de olho no Jair, né, que pode estar de saída e reforçar o meio de campo lá do Furacão, que não está muito bem na Série B. Inclusive perderam o último jogo, eu morri de rir com o Fala Cap. Eu lembro no ano passado, quando saiu o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, e ele, quando saiu que o Vasco e o Atlético Paranaense se cruzariam, ele já cantou que o Atlético Paranaense estava nas semifinais, e eles acabaram sendo eliminados pelo Vasco. Mas eu morro de rir com a despreocupada que ele faz. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que será o pré-jogo Vasco Operário. E às 6 da tarde, direto de São Januário, a análise da escalação, direto de São Januário, na hora do intervalo, análise rápida do primeiro tempo. E já peço desculpa desde já se o áudio não estiver tão bom, já que vai estar muito barulhento lá. E depois repercutir ao vivo a entrevista coletiva e depois repercutir tudo que rolou lá na Colina Histórica. Até mais.